Muito bem, graças a Deus, é o momento da palavra do Senhor, amém? Gente, estamos ao vivo agora, nesse instante. Eu queria que você compartilhasse esse momento. Eu queria que você agora mandasse um recadinho para os amigos, para os irmãos, compartilhe, curta, divulga aí esse momento do Evangelho da Palavra do Senhor. O título da palavra de hoje é o bem que eu não quero fazer, se eu faço. Em outras palavras, faço o que não quero. Então, queria que você preparasse o seu coração. É momento da palavra de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quantas pessoas elas já não disseram em algum momento: ah, eu não queria fazer isso. Eu não sei porque eu fiz isso. Não queria fazer. E terminei fazendo. Você já percebeu como daquilo que fazemos, né, algumas coisas que depois ficamos questionando, nos arrependemos. E você sabe que muitas das vezes isso nos incomoda. Gostamos muitas das vezes de fazer aquilo que não é bom. É mais fácil ler um livro que fala de paixão carnal ou ler um gibi ou algo sobre horóscopo. Qual é mais fácil? Ler 20 minutos da Bíblia ou um livro secular qualquer? Lógico, né? Muitas pessoas que hoje servem a Deus, não, eu prefiro ler a Bíblia. Mas vamos ser reais, tá? Hoje a gente consegue dedicar muito mais tempo a coisas que não edificam, né? A coisas que não constroem. Então, nós temos que entender que a nossa natureza é inclinada para isso. Sem contar que muitas das vezes, né, nós dedicamos tempos a um futebol, nós dedicamos tempo a um churrasco, nós curtimos, né, todas essas maneiras de lazer e passar muitas das vezes um período, podemos assim dizer, num culto, muitas das vezes até incomoda, a pessoa não vê a hora, mas no cinema não, ela está ali sentada e ela está nem aí. Quando o filme acaba, ela já terminou uma longa-metragem, 2 horas, e ela estava tranquila. No culto de 1 hora ela já fica incomodada. Se passar 10 minutos, ela já começa a ficar, muitas das vezes, incomodada para querer ir embora. Mesmo quando sabemos o que é certo, gostamos do que é errado. Já percebeu isso? O que está acontecendo conosco, então? O que está acontecendo comigo, com você? Porque é muito fácil dizer às pessoas: não, isso acontece com você porque isso, porque aquilo. Mas vamos nos colocar na mesmo patamar. Porque essa vontade, esse desejo, ele vem sobre todas as pessoas, é inevitável. O apóstolo Paulo, ele se coloca nisso. Aqui no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 15, olha o que Paulo ele diz. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos, capítulo 7, o verso 15, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, Romanos, capítulo 7, o verso número 15. Dá tempo, né, das pessoas poderem acessar a página e acompanhar também essa transmissão. Então essa introdução permitiu isso. Capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz aqui o texto. Vamos lá. Ele diz assim: não entendo o que faço. Paulo dizendo: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Puxa vida, como é que é isso? Vamos entender de novo? Vamos ler mais uma vez? Isso é o apóstolo Paulo falando. Não entendo o que faço. Ele não estava conseguindo entender. Eu estou falando com pessoas agora que estão nesse mesmo dilema. Pastor,
eu não sei o que é isso, eu não quero fazer, mas eu estou fazendo. Eu não entendo, pastor, por quê? Eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo, eu não consigo parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Paulo estava com esse mesmo problema. E Paulo diz assim, olha só o que diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Aí ele diz no 16, e se faço o que não desejo, admito. Ele diz, eu estou admitindo que a lei é boa, mas o pecado que habita em mim, ele diz aqui na continuação, o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Será que você está se identificando com isso? Seja sincera. Puxa, pastor, é o que eu sinto isso. Ora, eu quero fazer algo, mas não consigo. Eu desejo fazer algo, mas não consigo. Mas aquilo que eu odeio, eu não queria andar no vício. Mas eu não consigo largar. Algo, porque é na carne. O pecado, Paulo diz, não habita na minha carne esse pecado. Esse desejo é a natureza adâmica, gente. A natureza adâmica, né? Quando o homem, ele nasce, ele já nasce com esse instinto pecaminoso, né? Por isso que o apóstolo Paulo, o salmista Davi, ele diz assim, eu nasci em pecado. O salmista Davi, ele diz isso. Ele diz assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha que coisa séria. Nós já nascemos no pecado. Nascemos com a natureza pecaminosa. Todos pecaram depois de Adão. O Salmo 51, o salmista Davi reconhece isso, essa limitação, essa fraqueza. Veja no versículo 3, dá uma olhadinha, por favor. Salmo 51, versículo 3. Localize. Conseguiu? Olha o que diz aqui o texto. Em nome de Jesus. Inclusive, faz um tempo atrás, um pastor perguntou se uma criança já nasce em pecado. Se ela já peca ao nascer. E criou-se uma polêmica, né? Em cima disso. Falando de crianças, eu vou explicar aqui e passar o meu ponto de vista. O versículo 3 diz assim, pois as minhas transgressões eu as reconheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti só pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas a verdade no íntimo. Deus está desejando a verdade no íntimo. E em pecado, ele está dizendo aqui, me concebeu a mãe, ele fala, eis que desejas a verdade. Deus deseja a verdade. E no oculto me farás conhecer a sabedoria. Aí Deus está falando assim, eu vou te explicar, no oculto eu vou fazer você conhecer a sabedoria, tá? Porque às vezes a gente não conhece, não entende a nossa natureza. Aí Deus está dizendo, eu vou revelar isso para você. Eu vou trazer isso à tona para você entender, Davi. Aí Davi, ele diz, lava-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, o que acontece? Davi se sentia sujo, né? Ele estava pedindo purificação para a vida dele. Lava-me, para eu ficar limpo. Porque muitas das vezes, quando nós estamos cometendo erros, nos sentimos assim, né? Sujos. Porque fazemos o que não queremos. Ah, pastor, lutei tanto para não fazer e fiz. Lutei tanto para não falar, falei. Lutei tanto para não ser assim como eu sou
infelizmente, eu continuo nessa situação. Paulo, ele diz aqui, na continuação, olha só, versículo 17, aliás, 18, versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Coisa terrível. Que dilema, hein? Que dilema. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ele quer fazer o bem, mas o mal está lá. É como se fosse aquele desenho animado, já assistiu? Onde tem um anjinho e um capetinha lá. Ali, o anjinho querendo que a pessoa faça o bem e o capetinha querendo que a pessoa faça o mal. Isso se chama consciência, tá? A nossa consciência, ela começa a entrar numa batalha. Porque os desejos da carne, tá? Não sei se você está conseguindo me entender. As inclinações da nossa carne, elas gritam, lutam contra o nosso espírito. Enquanto que o espírito quer o bem, vamos lá, quer buscar as coisas de Deus, coisas construtivas, honestidade, fidelidade, coisas que agradam ao Senhor. A carne não. A carne, ela não está nem aí para ninguém, não está nem aí para si, é curtição, é mentira, e por aí vai. São várias características. E Paulo, ele sentia isso, esse peso, e essa batalha dentro de si, é uma batalha interna que todo ser humano tem. Por isso que algumas pessoas saem, né, da igreja e dizem assim: ah, pastor, para ser um crente de qualquer jeito eu não quero, vou sair. Não é a saída sair. Não é a saída você se entregar, mas é você se conhecer. E o que muitas pessoas não entendem é que existe uma diferença entre pecado e tentação. Eu até falei um pouquinho na última pregação no pátio, aqui. Existe uma diferença entre tentação e pecado. O que é tentação? É vontade de fazer. É vontade de praticar algo. Vontade. Desejo. Você sente. Isso vem batalhar e brigar dentro de você. Todo ser humano tem essas inclinações. Mas o que é pecado? Pecado é a prática, é a consumação. Você sente, mas quando você vence dizendo não, então você não pecou, querido. Consegue me entender? Você não cometeu pecado. Os pensamentos vêm, as vontades vêm. E sabe, muitos jovens estão dentro da igreja, muitas das vezes não tem forças para continuar. Por quê? Porque falta orientação. Muitas mulheres estão lá na igreja e ficam apavoradas porque são bombardeadas e não tem ninguém que explique isso. Vários homens que são bombardeados não entendem isso. E ela fala, se sente sujo, se sente uma pessoa pior, porque não tem ninguém que oriente. Aí Paulo diz aqui, olha só, o versículo 22, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Dentro dele, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós queremos as coisas de Deus. Queremos, mas muitas das vezes não temos forças, né? Eu quero ir à igreja, pastor, mas eu não consegui. Eu quero ler a Bíblia, pastor, mas eu não tenho forças para ler. Pastor, eu quero orar, mas eu não tenho forças para orar. Não é isso que Paulo fala? No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo. Aí ele diz, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. É algo que prende você.
algo que amarra você. Aí as pessoas dizem, mas fulano, de novo, você falou que ia, você falou que ia fazer, você falou que ia deixar, você falou, e as pessoas cobram de você. E você diz assim, meu Deus do céu. E você vai se punindo, né? Vai se torturando. Você vai aí se flagelando, martirizando. Quantas pessoas, elas estão hoje desse jeito. E elas choram, ficam amarguradas, sofrem, porque elas não sabem lidar com isso. Aí ele diz assim, ó, versículo 24, miserável homem que sou. Paulo fala, me perdoe a expressão, sou miserável. E biblicamente, viu? Não é invenção minha não. Miserável homem que sou. Por quê? Porque eu estou preso, eu estou dominado aí pela lei do pecado. Aí ele diz assim, ele diz, miserável homem que sou. Aí ele continua, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem que vai me libertar disso? Quem que vai me dar forças para eu sair desse sentimento, desse pensamento, desse desejo, dessa vontade? Quem vai fazer isso? Quem me liberar? Quem vai me libertar? Aí ele diz aqui, na continuação, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O apóstolo Paulo falou que na mente dele, ele era escravo da lei de Deus. A mente quer fazer as coisas de Deus. É como se fosse teoricamente você querer fazer algo, mas na prática você faz outra. Consegue entender? Aí Paulo, ele começa a dizer, porque a Bíblia é uma sequência. Ele diz que estava ali com a mente nas coisas de Deus, mas a carne na lei do pecado. Os desejos, os impulsos, as vontades. Porque não é na carne que a gente sente tudo isso? Não é a carne que cogita essas coisas? Não é a carne que sente o bombardeio, as sensações? Ah, pastor, eu não queria sentir isso. Eu não queria. Sim, uma vez teve um rapaz, eu lembro, eu passei numa igreja lá em Limoeiro, isso em 97, eu fiquei lá naquela região durante quase 3 anos. E sabe o que acontece? Esse moço, ele dizia assim, pastor, por favor, me ajude. Era um rapaz direitinho, um rapaz que sempre estava atuando na obra, na igreja. E ele dizia, não sei porquê, pastor, eu faço isso. E ele me contou lá algo. E ele disse, eu não consigo parar disso, eu não consigo me libertar disso. Então, eu expliquei para ele, orientei ele dentro dessa palavra aqui. E Paulo dá uma instrução para você vencer a lei do pecado, ou seja, os desejos, os sentimentos, as vontades que permeiam. Capítulo 8 de Romanos diz assim, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Você está em Cristo, não há mais condenação. O pior que é o seguinte, quando você cede aos seus desejos, às suas vontades, à natureza pecaminosa, interessante que a carne te inclina para isso, mas quando você faz, logo vem um pesar, não é assim? Uma sensação de crucificação, de punição, a mente te acusa, e você se sente mal. Você se sente mal. A condenação vem. Mas está escrito que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quando você está em Cristo, a condenação não vem. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Olha que maravilha. Me libertou da lei do pecado. Querido, se você estiver em Cristo, vai vir tudo, vai vir todas as investidas do pecado, da carne, dos desejos, para você fazer o que não quer,
Mas só que a vontade dá, mas você resiste em Cristo. Você resiste vivendo no Espírito. E você se liberta dessa lei do pecado, da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus, ele veio para fazer algo que nós não éramos capazes de fazer: vencer o pecado. O homem não é capaz de vencer o pecado por si só. Jesus veio para vencer por mim, por nós. Porque, gente, olha, se dependesse de mim, de você, de nós não teríamos salvação. Porque o homem não é capaz de cumprir a lei. Não é capaz de cumprir. Mas Jesus veio porque a lei estava enfraquecida. Por quê? Porque sempre cedíamos. Era algo incapaz de se cumprir. Era algo incapaz de se fazer. Aí, tenho que mandar meu filho. Eu tenho que mandar o meu único filho em semelhança de homem pecador. Ele veio para sentir o que eu sinto. Jesus veio para sentir o que eu estou sentindo na carne. Tudo que você está passando, os desejos, as fraquezas, as necessidades, tudo isso Jesus passou. Jesus, ele nos entende, né? Ele nos entende. Com aquela canção de Naum, né? Ele te conhece muito bem. Conhece os seus segredos, os seus temores. Sabe o que se passa com você. Conhece a sua angústia, as suas dores. Ele sabe do teu dia a dia. Te guarda e você não quer entender. Ele conhece tudo o que se passa. Por isso que a graça, ela veio. O que é a graça? Favor imerecido. Não merecemos. Mas Jesus veio pagar o preço no nosso lugar. Porque não teria condição. Veio de graça. Aí tem gente que fala, mas de graça? Pô, estou ganhando de graça. Não. Mas isso aqui, sim, exatamente. Dá até para você não entender, né? Quando chega alguém assim, de repente te entrega algo, aí você fala, quanto é? Não, não é nada não. É de graça? Mas por que é de graça? Não é? Quando esmola demais, não é verdade? O cego desconfia. Não tem esse ditado? Mas vamos lá. Ele diz assim, ó, na continuação, ele enviou o próprio Filho como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Puxa vida, isso é forte, hein? Então, o que é ser dominado? Vamos lá, um marionete, ele não é dominado por cordas, alguém manipula ele. Querido, uma coisa eu senti alguém querendo me incomodar e eu atender ao comando. Outra coisa é eu ser sugestionado a fazer algo e eu rejeitar a sugestão. Então eu não sou dominado. Eu não sou mais controlado pelo sistema do pecado, ou sistema desse mundo. O mundo não tem mais poder sobre mim. O pecado não tem mais poder sobre mim. Nós não somos mais manipulados, tá? Nós temos que entender que quando nós andamos no Espírito,
andamos, como diz aqui a palavra do Senhor, com a mentalidade voltada para as coisas de Deus, permitimos a ação de Deus, então o Espírito Santo, ele nos habilita, tá? Ele nos habilita. Eu sou livre hoje. Eu sou livre. É uma decisão. É uma escolha. Nós temos que entender que vai vir as propostas, né? As propostas vêm. Todos nós seremos como Jesus, lá no deserto. Pastor, como assim? Ele não foi tentado no deserto a transformar pedras em pães? Está chegando aí a Semana Santa, né? Esse período, e a gente remete àquilo que Jesus viveu, as tentações que ele teve, sendo filho de Deus, foi mesmo sendo tentado. Nós temos que compreender, gente, que o pecado não pode mais nos dominar. Quantas pessoas, elas, mesmo sendo tentadas, elas já acham que já pecou. Ela já acha que falhou. Não, não é assim que funciona não, gente. Ele diz assim, nenhuma condenação há. Vai vir as condenações, mas espera aí, eu não posso ser condenado mais. Eu fui apenas tentado, eu não cedi à tentação. Não, pelo contrário. Nós temos que compreender que é como diz aquela canção de Diante do Trono, né? Como o leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brecha para nos destruir, roubar e matar. Não é a nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós e vem nos defender. É bonita essa canção. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado tirou Jesus, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim. Aí, posso viver. Aleluia. Que maravilha, hein? Essa é a descrição dessa palavra que nós estamos lendo. Aí fala, hoje sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Oh, glória! Meu amigo, minha amiga dessa programação. Nós, como diz o texto, né? Como nós acabamos de ler aqui agora, vamos voltar para recapitular, por gentileza. Volte aí, por favor. Romanos 7,15. Romanos 7, versículo 15. Olha só. Veja se não tem tudo a ver. Veja se não tem tudo a ver. Ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso não sou mais eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Olha que coisa terrível a natureza humana é. A natureza, ela tem esse desejo, ela tem essa coisa de fazer o indivíduo sentir-se assim. Quer fazer a coisa certa, mas não faz. Romanos 7,15 em diante. Do versículo 15 até o versículo de número 25. Você consegue ver que Paulo queria fazer aquilo que agradava a Deus, queria fazer o que agradava o Senhor, mas a vontade, os pensamentos, a carne pulsava. A carne estremece. A carne, ela inclina você. Os pensamentos vêm para a pessoa desejar, para a pessoa pensar, para a pessoa
ela querer se voltar para as coisas que não agradam a Deus. É uma luta, mas quando nós nos colocamos no Senhor, é o que diz lá em Romanos 8, a vida no Espírito, nenhuma condenação há para você. Veja, Cristo nos liberta desse jugo. A carne, ela pode pulsar, o desejo pode vir, mas quando eu vivo no Espírito, quando eu vivo pelo Espírito, o domínio da natureza pecaminosa não tem mais efeito. Não devemos lutar porque há uma força satânica. Nós devemos lutar porque essa força satânica que nos impede a fazer o que é errado, contra Deus, contra o Senhor. Deus ensina como podemos vencer a vontade para fazer o mal. Devemos sempre fazer o que é certo, mesmo sem ter vontade. Dá vontade de você, às vezes, deixar de ajudar as pessoas. Poxa, eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. A carne diz isso para você. Não diz? Olha lá, tu fez o bem para ele, fez o bem para ela, olha lá o que tu está ganhando. Olha lá. Ninguém gosta de tomar remédios, mas basta irmos ao médico e ele dizer: olha, para você sarar, você tem que tomar tal e tal hora. É ou não é verdade? É um mal que precisamos. Lutar contra a nossa vontade, a vontade da carne, olha, isso aí é besteira, isso é bobagem. Se entrega, faz isso, faz aquilo. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso fazer. Aí a mente briga com a carne, entende? Aquela batalha, espírito contra a carne. Mas o remédio é que você tem que parar. O remédio é você tem que orar. O remédio é você tem que buscar na palavra. O remédio é você tem que ir à igreja. O remédio é você tem que se santificar. E é batalha, gente. Batalha travada. Entende? Lembro que quando eu era criança, eu tomava um remédio que minha mãe me dava, um gosto horrível. Horrível. Nem sabia para que servia. Eu não gostava de jeito nenhum. Mas tomava. Meu Deus do céu. Não gostava de verdura, não gostava de legumes. Minha mãe colocava lá no prato, eu colocava, já separava, preparava, temperava com cebola, eu colocava a cebolinha do lado lá. Coloca lá a comida, né? Para fazer aqueles temperos. Dá o sabor, separava tudo. Ia separando. Não queria nada disso. Só que depois a gente vai acostumando, né? E vai tomando gosto. Eu lembro, eu odiava cebola. Hoje eu gosto, como com gosto, com prazer. Acho tão gostoso. Pimentão, eu odiava pimentão. Meu Deus, eu tinha ódio, pavor de pimentão. Mas faz bem. E o que acontece? O que eu não quero, eu queria nutrir o corpo, eu queria estar bem, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Comer porcaria, né? Fast food, pizza, hambúrguer, tudo isso. Gente, o que é bom para nós, nem sempre é agradável. O que é bom para nós, muitas das vezes o que é bom para você é levar um sacode, mas você não acha bom. É levar uma bronca, uma reprimenda do Senhor, um puxão de orelha de Deus. Mas a gente não gosta disso. A gente gosta que alguém sempre diga para nós: varão de Deus, ou mulher de Deus, ou homem de... olha como você é abençoado. A gente quer ouvir isso. A carne quer ouvir isso. A vontade de fazer o mal, muitas das vezes, punir, de criticar, de falar mal, de entrar na panelinha. A carne quer isso. A carne quer criticar. A carne quer dizer: se eu fosse você, que, olha, fala mais para ela de Jesus não. Já fala tantas vezes, ela não está nem aí para você. Ajuda mais não. Tu vai buscar de carro, a pessoa ainda atrasa. Tu vai levar para a igreja.
Deixa ela ir com as próprias pernas. Quer dizer, a carne quer sempre tirar você das coisas que agradam a Deus. Nós, se pudéssemos, né, nós gostaríamos de ficar dormindo até mais tarde, de não ir trabalhar, tá? De ficar uma semana por mês viajando, não é assim? Ou não é? Sem se preocupar com o trabalho, dinheiro na conta. O problema é que, se nós priorizarmos essas coisas e não o espiritual, nós fazendo tudo por causa do dinheiro, tudo por causa do prazer, né? Você vai ser afetado, você vai ser prejudicado. Você sabe, tanta desculpa, né? Tá com uma dorzinha de cabeça, vou trabalhar hoje não, porque estou sentindo uma dorzinha de cabeça. Quer dizer, será que realmente isso ia te pedir? Ah, tá chovendo bastante, hoje eu não vou não. Ah, vou hoje não. Ah, tem um temporal, ah, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, são desculpas. Sabe por que eu não ajudei? Sabe por que eu não fui no culto? Sabe por que eu não dizimei esse mês? Sabe por que eu não ofertei esse mês? E a gente fica arrumando desculpas para fazer a vontade da carne. A carne não quer, querido, que você faça sacrifícios. A carne não quer que você faça. Sabe por que eu não fui evangelizar? Sabe por que eu não contribuí com a obra de missões? Sabe por que eu não contribuí? Sabe por que eu não orei hoje? Sabe por que eu não li a Bíblia hoje? Sabe por quê? Gente, o que eu não quero fazer, isso eu faço. É a carne. É a lei da carne que sempre tenta te convencer a deixar de fazer o que agrada a Deus. Querido, querida, o reino de Deus se exige esforço. É uma batalha carne contra o espírito. Carne contra o espírito. Você conhece alguém que tem um cargo muito bom, ganhando 10 mil por mês, lá do chefe, tá? Imagina, de repente o chefe diz assim, você está demitido por causa de fulano. Ninguém dá valor ao meu trabalho e tal. Mas você já ouviu falar dessa pessoa que abandonou as coisas de Deus? Esse motivo? Por quê, querido? A pessoa está lá ganhando um salário como esse e de repente é mandada embora, desmorona a vida dela. Que quem ganha bem tem despesa mais alta, né? Ela muda o padrão dela. De repente ela não está ganhando nada, ela vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Está entendendo? Aí de repente ela vai ter que começar a poupar, começar a mudar. Antigamente enchia o tanque, né? É assim. Toda vez que abastecer, enche aí. Agora não. Eu não estou trabalhando mais, né? Tem que reter, tem que economizar. Querido, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque algumas vezes na nossa vida espiritual funciona da mesma maneira. A pessoa está muito bem. Ela está muito bem. E ela não mede excesso. Quando a pessoa está chegando no Evangelho, geralmente ela ora, ela jejua. Tudo que o pastor manda ela fazer, ela faz. Depois que ela se torna uma pessoa que já conhece um pouquinho da palavra, ela vai se acomodando. Ela deveria melhorar, né? Evoluir. Aí de repente ela vai regredindo, né? Voltando para trás. Já percebeu como é o ser humano? Ao invés de evoluir, de crescer, ela começa a criar conceitos. Hoje eu não vou não. Eu já fui ontem. Deixa para lá. Depois eu faço. Ela vai protelando e adiando. Esse mês eu não vou. Não, acho que eu não vou não fazer isso não vou ajudar, acho que eu não vou para lá não, acho que eu não vou fazer isso não. Quer dizer, ela vai deixando as coisas de Deus em segundo plano. Ela vai fazendo igual aquela pessoa que estava ganhando bem e de repente agora está ganhando mal. E ela vai fazendo uma inversão. E depois a vida dela espiritual está um bagaço. E ela não sabe por quê. Sabe por quê? Porque ela está cedendo aos caprichos da carne dela. Paulo disse assim, miserável homem que sou. Não foi isso que ele disse? Ele disse, miserável homem que sou.
Vamos dar uma olhadinha? Em nome de Jesus. Romanos, tá? Ele diz aqui, nesse trecho, acerca disso, se dizendo, falando que ele era um miserável, falando que, infelizmente, a natureza dele era essa, e é o que nós sentimos, é o que nós estamos vivenciando, é o que nós estamos, querido, praticando todos os dias, cedendo aos caprichos da carne, às vontades da carne, e deixando a vontade de Deus do lado. Romanos 7, 24. Dá uma olhadinha aí. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou. Tem até uma exclamação. Que o teor foi esse mesmo. Sou miserável. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem vai me libertar? Claro que é Jesus. Porque, puxa, eu não queria pecar, não queria fazer, eu não queria ter esse deslize, mas tive, pastor. Eu não queria, é igual o irmão um dia desse, né? Conversou comigo, questão de ética, né? Lógico que não vou falar o nome. Mas ele comentando comigo, pastor, puxa vida. Bateu aquela raiva dirigindo. Aí o cara vai e bate em mim no carro atrás. Só que não bateu força não, pastor, bateu de leve, mas encostou, né? Bateu uma raiva. Eu já estava agoniado porque eu queria chegar logo no trabalho. Pastor, a carne estremeceu e eu xinguei aquele palavrão bem alto dentro do carro. Fui tomado de uma ira, de uma raiva. Eu olhei pelo retrovisor, abri a porta, parei o carro no meio do trânsito, saí, seu filho, e já sabe, né? E começou a xingar. E o rapaz dentro do carro, né? Ele, me desculpe, eu não fiz por mal. E ele, mas rapaz, você tá cego, e tal, e nervoso. Aí ele, rapaz, me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe. Daqui a pouco veio o Espírito, né? E falou, o que é que tu está fazendo? E ele caiu em si e falou, meu Deus, o que eu faço? Aí ele olhou para o rapaz, não, não, tá bom, desculpe eu. Aí o rapaz, não, eu errei. Olha, teve um prejuízo, veja aí, olha aí, que eu pago. Eu pago. Aí ele olhou, o para-choque não tinha nada, nem um arranhão. Mas a carne, ela é assim, gente. Não só no sentido de raiva, mas no sentido de desejos, de vontades, no sentido de, muitas das vezes, se prender a um vício, se prender a vontades que a carne tem desejo, vontades que tem, muitas das vezes, minado a nossa fé. É fácil vencer? Lógico que não. E tem gente que fala, graças a Deus que eu não tenho essas coisas. Que conversa, irmão. Então, tu é um ET. Tu não é desse mundo, não. Porque todo ser humano sente. Sentir é uma coisa, fazer é outra. Entende isso? Existe uma diferença. Existe uma diferença grotesca entre sentir e fazer. Você pode sentir, você pode ter vontade, mas você tem negado a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Isso é servir a Deus. Isso é servir ao Senhor. Negue-se. Negue-se. Pastor, é fácil se negar? Lógico que não. Se negar não é fácil. Mas eu escolho ou não. Eu escolho. Mateus 16, 24. Tá? Mateus 16, 24. Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Capítulo 16, versículo de número 24. Olha o texto aqui. Talvez você está começando o Evangelho, já tem um tempo. Talvez ninguém nunca falou isso para você. Talvez você já quis se afastar da igreja porque você sente algumas coisas. Meu querido, vai vir.
As tentações vão vir, os sentimentos vão vir, os desejos vão vir, as vontades vão vir. Mas se você escolher lutar, você pode até cair. Jesus disse: se o homem pecar, meu irmão pecar contra mim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus falou: 70 vezes 7. Então, meu irmão, isso aí, segundo alguns, é a média de erros que cometemos por dia. É uma média. Multiplica aí. Multiplica. 70 vezes 7. É pecado demais que a gente comete durante o dia, né? É pecado demais. Muito pecado. Muita coisa errada que nós fazemos. Pastor, dá quanto? 490 vezes. Meu, imagina, uma pessoa falha contra ti. Tem coragem de fazer isso? Perdoar ela assim? Complicado. Mateus 16, 24. O que é que está escrito? Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eita, rapaz, vai se negando. Pastor, e se eu pecar? E se eu errar? Meu amigo, olha o que diz aqui, ó. Vamos para a palavra, não vai segundo os outros não. Se pecarmos, se nós pecarmos, pastor, o que é que eu faço? Se pecarmos, diz a palavra que temos um advogado, tá? Quem é o advogado, pastor? É Jesus. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 1. Dá uma olhadinha aí, por favor. Caros filhinhos, 1 João 2, versículo 1. Tá? É o finalzinho, perto de Apocalipse. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Peque não. Vê o desejo, vê a vontade, segura. Faça não. Não pequeis. Se entretanto, se por acaso alguém pecar, pastor, eu lutei, me esforcei, mas vacilei. O que acontece? Se eu pecar, o que acontece? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, em Cristo e separados do mundo. Diga glória a Deus. Ele é advogado. Ele vai defender. Aí o diabo falou: mas ele fez de propósito. Aí Jesus falou: não, é a natureza, eu já passei por isso. Jesus falou: fui homem, eu já fui ao mundo. Aí Jesus faz a defesa. Eu sei que ele é sincero, eu sei que ela, minha serva, lutou até o final, mas não deu, mas ela se arrependeu. Olha que bonito. E quantas pessoas têm se afastado do evangelho porque ninguém nunca disse isso para ela. E a tadinha aí está sofrendo por algo que cometeu, o diabo jogando pecado na cara dela. Esquece, o passado ficou para trás. Enterra, não vive aquilo mais não. Porque, querido, nós temos que aprender que a nossa natureza pecaminosa, ela existe. É herança de Adão. Mas isso não quer dizer que nós seremos assim. Eu não sou assim. Eu estou assim em alguns momentos. Diga assim: eu não sou assim. Eu estou assim às vezes, né? Não é uma coisa definitiva. São coisas que todo ser humano em algum momento vai ter. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Eu creio que Deus tenha falado ao coração de todos vocês e de alguma maneira isso possa te trazer equilíbrio a partir de então, tá? Eu quero mandar um abraço aí para as pessoas que estão ouvindo a programação, né? Iana Uber, André Regina Hipólito, né? Missionária André, está lá ouvindo a programação na Suíça. Um abraço para a missionária Michele também. Muitas pessoas ouvindo a programação agora, a palavra.
a Vânia de Campo Grande, Vânia da Caxangá, tem a Ana, tem aqui a Maria. Olha, muita gente aqui ouvindo a programação RT. Que Deus abençoe a todos. Gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima transmissão. Um abraço.